Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Está escrito: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor Deus, nós te pedimos que essa palavra abençoe as nossas vidas, Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento de bênção na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse capítulo de Gênesis, especificamente esses 2 versículos, 26 e 27, está escrito que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E quando nós refletimos sobre o que é ser imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que Deus manifestou em nós traços do seu caráter, traços dos seus atributos. Alguns atributos de Deus não foram compartilhados com o homem. Deus, ele é onipresente, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos. Então esse é um atributo de Deus que não foi compartilhado com o homem. Quem dera se a gente pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Uma parte ficava em casa dormindo, a outra estaria lá trabalhando, no outro dia a gente trocava, né? Ia ser muito bom, mas a gente não pode. Esse é um atributo que só Deus tem. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo que está acontecendo em todo lugar. Isso também nós não podemos saber. Nós só sabemos aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos, ou aquilo que a rádio corredor nos traz. Deus não, Ele sabe de tudo que está acontecendo nesse momento em todos os lugares. Isso é um atributo que só Deus tem e não foi compartilhado conosco. Deus é onipotente, todo o poder está nele. Não há um poder maior do que o poder de Deus. Não há poder em nós. O único poder que há em nós é através do Espírito de Deus que habita em nós, mas não é na nossa natureza humana. Então é um atributo que não é do homem, ele é único, ele é de Deus. Deus é transcendente, ele é infinitamente maior do que a sua criação. Muitas vezes a gente pensa em Deus, colocando ele dentro da sua criação como se ele tivesse sujeito a ela. Muitas vezes nós refletimos sobre Deus como se ele tivesse sujeito ao tempo e ao espaço, mas Deus, ele é infinitamente maior do que a criação. Deus, ele não está sujeito ao tempo, sujeito à criação, sujeito a nada disso, porque ele é infinitamente maior que a sua criação. Ele é transcendente em tudo que ele criou. Deus é eterno, nós não somos. Mas nós vamos viver eternamente. Sim, mas nós nascemos, Deus, ele não teve começo e não tem fim. Nós tivemos um começo. Ainda que em Deus a gente vá viver eternamente, nós tivemos um início. Deus não, ele não tem início nem fim, ele é eterno. Então isso é um atributo de Deus que nós não temos. Só Deus é eterno. O homem, ele vai viver eternamente, mas ele não é eterno. Eu comecei a existir em 1961. Antes disso eu não existia. Eu não estava com Deus quando o mundo foi criado. Jesus estava, eu não. Deus é perfeito, nós não somos. Em tudo que nós fazemos há a imperfeição que é inerente à realidade humana. Até quando nós amamos e abençoamos as pessoas, nesse gesto existe o traço da nossa imperfeição. Esse é um atributo de Deus, que é só de Deus. Não somos perfeitos. E Deus é trino, o único Deus em 3 pessoas.
Por mais que eu seja uma só carne com a minha esposa, nós não somos um só. Somos duas pessoas distintas. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então, esse é um outro atributo não compartilhado com o homem. Mas existem atributos morais de Deus que são compartilhados com o homem. Coisas manifestadas no nosso caráter que são traços do caráter de Deus, são atributos de Deus manifestados na nossa natureza humana. Claro que infinitamente menor ao de Deus. São atributos manifestados no nosso caráter, na nossa maneira de ser, mas que é infinitamente menor a forma que nós vemos expresso em Deus. Mas ainda assim, são traços dos atributos de Deus manifestados em nós. Um deles é que Deus é bom. Deus é bom. E Deus, ao criar o homem, criou o homem bom. Se você for lá em Gênesis, está escrito que Deus olhou e viu que era bom. Hoje o homem não é tão bom assim, mas porque o pecado entrou na natureza humana, e algo que Deus fez bom hoje, em sua característica, está manchado pelo pecado, e ainda manifestando traços de bondade, existe o pecado e a maldade. A bondade é um traço do atributo de Deus que nós podemos ver nas pessoas, que é algo de Deus, mas que foi compartilhado com o homem. Por isso somos imagem e semelhança de Deus, porque há traços em nós que são de Deus. E a bondade é algo que Deus ele manifesta em toda criatura, convertido ou não, a pessoas que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas que são boas pessoas, fazem boas obras. Não são obras salvíficas, porque a única forma de ser salvo é através da fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo, ela vai manifestar obras, inevitavelmente, e essas obras são salvíficas. Não pelas obras, mas porque elas vêm da fé em Jesus Cristo. É só a fé em Jesus Cristo que nos salva. Mas, ainda assim, nós vemos naqueles que não conhecem a Deus traços de bondade. E somos chamados a sermos bons naquilo que fazemos. Tudo que nós fazemos, nós somos chamados a fazer com bondade, a fazer com excelência, a dar o nosso melhor naquilo que fazemos. O cristão no seu trabalho, ele é chamado a fazer com excelência aquilo que ele faz. O cristão na igreja, naquilo que ele faz na igreja, ele é chamado por Deus a fazer com excelência, a fazer da melhor forma, manifestar a sua bondade naquilo que ele faz, procurar dar o seu melhor e fazer o seu melhor. Também naquilo que ele é, nós precisamos manifestar a bondade de Deus em nossa vida, ser bom para com as pessoas. Em toda oportunidade que nós tivermos, procurar manifestar bondade com as pessoas. Isso é um traço de Deus que é manifestado em nós, a bondade. O segundo atributo de Deus, que Deus compartilhou com o homem, é o amor. Nós somos capazes de amar, e isso é um traço, é um atributo de Deus manifestado na natureza humana. Evidentemente, a nossa capacidade de amar é infinitamente menor do que a capacidade de Deus de amar, porque Deus na sua essência é amor. João, ele define Deus dizendo Deus é amor. Ele não disse Deus é cheio de amor, Deus manifesta amor, mas ele disse Deus é amor. A essência de Deus é amor, Deus é amor. Nós não somos em toda a nossa essência amor, mas nós manifestamos o atributo de Deus na nossa capacidade de amar. Mas esse amor de Deus que deve ser manifestado no cristão é um amor ágape.
Nós sabemos que existem formas diferentes de amar. Tem o amor eros, que é o amor do relacionamento sexual. Tem o amor fraternal, que é aquele amor que está na amizade. E tem o amor ágape, que é o amor que Deus tem por cada um de nós e que nós somos chamados a manifestar pelos nossos irmãos. E o amor ágape só o cristão pode manifestar, porque depende da presença de Deus nele para que isso aconteça, porque o amor ágape não é algo que vem da nossa natureza humana, mas é algo que é manifestado através do Espírito de Deus que habita em nós. E o que é o amor ágape? É aquele amor que dá, independente de ter recebido ou não. Não é o amor que se manifesta em retribuição, mas é um amor que se manifesta gratuitamente. É aquele amor que se dá gratuitamente. Como foi o amor de Jesus por nós? Ele nos amou, tomou o nosso lugar na cruz, quando éramos inimigos de Deus. Ele na cruz, crucificado, já havia sido chicoteado, recebido uma coroa de espinhos, maltratado até o ponto de Isaías profetizar que ele ficaria desfigurado a ponto de ninguém poder conhecê-lo. De tão maltratado que ele foi, ele olhar para as pessoas que debochavam dele e ele dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Capacidade, amor ágape. Não foi um amor que retribuiu porque ele estava sendo maltratado, estavam escarnecendo ele, debochando dele. Os homens pelos quais ele morreu e assumiu o lugar na cruz eram seus inimigos. Se somos hoje filhos de Deus, foi porque Deus nos amou primeiro e nos transformou, porque pela nossa iniciativa não seríamos. E esse é o amor ágape ao qual somos chamados. Nós, como igreja, como corpo místico de Cristo, nós temos que amar o nosso irmão, não por retribuição, mas por iniciativa gratuita. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão voltadas para si mesmo. E os poucos gestos de amor manifestados são em retribuição. Nós vemos muito pouco amor gratuito, como o de Deus. Mas o cristão, pelo poder do Espírito Santo que habita nele, é chamado a amar independente de receber. E creiam, irmãos, a nossa convivência na comunhão dos santos, ela vai exigir de nós esse amor, porque a obra de Deus, ela não nos retribui. Você aceitar o chamado de Deus para ser seu servo na sua obra, não é para que sejamos recompensados. A nossa recompensa ela virá na eternidade, mas aqui é uma cruz que nós vamos carregar, e Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser servo, seguir os seus passos, primeira coisa, renuncie-se a si mesmo, ou seja, todas as minhas expectativas estão em segundo plano. As expectativas de Deus é que estão em primeiro lugar. Renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz, porque Deus não está prometendo que tudo que a gente fizer na sua casa ou no seu reino, nós vamos ser retribuídos. A nossa retribuição, o nosso galardão está no céu. E é esse amor que nós somos chamados a viver. E não é só um convite de Deus, mas é um mandamento. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, está escrito: um novo mandamento eu lhes dou, dito por Cristo: amem-se uns aos outros. É um mandamento, não é uma sugestão, um pedido, mas é um mandamento. E todo mandamento ele tem peso de pecado se a gente não cumpre. Ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. O amor ágape não é outro amor que ele está nos mandando manifestar, mas o amor ágape. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Gente, o que nos caracteriza como discípulos de Cristo é o nosso amor mútuo, o nosso amor ágape uns pelos outros. Porque se o mundo olhar para nós e não reconhecer esse amor em nós, não somos igreja.
Não somos discípulos de Cristo. Jesus fala claramente: é assim que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem da forma que eu amei a vocês. Gente, será que a igreja no mundo de hoje os seus servos estão se amando da forma que Jesus amou? Será que a nossa expectativa ao entrar na igreja é de amar o meu irmão na medida que Deus me amou e da forma que Deus me amou? Ou a minha expectativa ao entrar na casa de Deus é de ser amado da mesma forma que Jesus me amou? Jesus diz: amem-se uns aos outros, é assim que vocês serão reconhecidos. É no amor que vocês têm uns pelos outros. Eu lembro que quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu era católico, e meu pai pertencia à equipe de batismo lá na igreja, e ele me levava com ele para só que arrumar cadeiras. Eu não caminhava, eu só ia à missa todo domingo, meu pai obrigava, eu ia, mas eu nem entendia direito o que era a missa. Mas ele ia para a equipe de batismo, ele me levava. E eu lembro que um dia eu tinha acabado de arrumar o salão para reunião, porque a igreja tem o batismo de crianças, então os pais são chamados a uma reunião. E eu lá estava numa varanda no primeiro andar, e lá embaixo o grupo jovem estava reunido fazendo um ensaio de dança, que eles iriam dançar numa festa, acho que junina. E eu fiquei lá olhando e comecei a ver a forma que eles se relacionavam, o amor que existia entre eles. Eu falei: gente, eu nunca vi isso no mundo, isso é diferente. Olha a palavra de Jesus: amem-se uns aos outros, vocês serão reconhecidos dessa forma. E eu, quando olhei aquilo, eu quis entrar para aquele grupo para poder compartilhar daquilo que eu não encontrava no mundo. E nunca mais eu saí de perto de Deus, da presença do Senhor. Não foi uma pregação. Deus, Ele me tocou, Ele me chamou pela forma que os cristãos se relacionavam. Foi ali que eu fui chamado por Deus, foi isso que me tocou. E as pessoas, ao olhar para nós, elas têm que ser tocadas. Esse amor que Deus nos chama a viver entre nós tem que ser algo que as pessoas percebam. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso todos saberão que vós sois os meus discípulos. Terceira característica, terceiro traço de um atributo de Deus, que é manifestado também em nós: Deus é misericordioso e clemente. Nós, como cristãos, manifestamos esse traço de misericórdia, e podemos manifestar porque é algo de Deus que Ele compartilhou conosco. Nós temos a capacidade, através do Espírito Santo que habita em nós, de sermos misericordiosos. E o que é ser misericordioso? É nós podermos olhar para o nosso irmão sem julgar, com misericórdia. Nós podemos entender que todos nós somos obra em andamento, ou seja, Deus não concluiu a obra dele na minha vida. Há muito na minha vida que Deus ainda vai aperfeiçoar. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, mas Deus está me aperfeiçoando a cada dia, e assim é com cada um dos irmãos. E se nós não tivermos a compreensão que cada um está num estágio diferente de aperfeiçoamento, e que no nosso relacionamento nós vamos conviver com o amor ágape que o irmão vai manifestar por nós, vamos conviver com as bênçãos que Deus vai transmitir a nós através do nosso irmão, mas também vamos conviver com a imperfeição e o pecado do nosso irmão. Está intrínseco em nós, nós não somos perfeitos ainda, e ainda não fomos libertos. Quer dizer, do nosso pecado nós fomos libertos, mas não fomos libertos da natureza humana. Ela está em nós, e nós temos que lidar com a realidade do pecado. E isso, irmãos, nos leva, o chamado, o atributo de Deus manifestado em nós é olharmos com misericórdia. Ao vermos o irmão que cai, nós temos o sentimento de querer ajudá-lo, e não julgá-lo, jogar um jugo sobre o ombro dele de julgamento e condená-lo no tribunal do nosso coração, mas sempre olhar como Deus olhou para nós. Deus, quando olhou para nós ainda pecadores,
Ele não concorda com o pecado, Deus não aceita o pecado, mas Ele olhou para nós com amor. Deus, Ele não amou o nosso pecado, mas Ele amou a cada um de nós. Ele foi misericordioso, Ele falou, há pecado nesse homem, mas eu o amo e eu quero libertar disso. Ele não julgou o nosso pecado, mas Ele agiu com misericórdia. Ai de nós se Ele nos julgasse. Ai de nós se Ele nos tratasse como nós merecemos. Tanto que no Salmo 103, versículo 10, diz assim, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ai de nós. O salmista diz, olha, as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida todos os dias, e é a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus não fosse misericordioso conosco, não teríamos a menor chance. E Deus nos chama também a olharmos uns para os outros com um olhar de misericórdia. Muitas vezes, ao entrar um irmão na igreja, nós temos que ter a compreensão que a igreja é uma mãe que acolhe da forma que o irmão chega. Ninguém tem que se aperfeiçoar e se santificar lá fora para depois ser digno de entrar na igreja. Não, você vai entrar da forma que você está, e aqui Deus vai transformar e vai tratar a cada um. E a igreja tem que ser aquela mãe que abraça e que acolhe para transformar. E isso só é possível se a igreja tiver misericórdia, olhar de forma misericordiosa. Quarto atributo manifestado em nós, atributo de Deus. Deus é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento da outra pessoa com o desejo de ajudar. Isso é ser compassivo. Olhar, não sermos insensíveis. Nós estamos hoje, irmãos, vivendo numa sociedade que tem endurecido os nossos corações. A violência, ela está tão divulgada que nós ligamos a televisão, nós vemos violência, abrimos o jornal, vemos violência, saímos à rua, nós vemos violência, e o nosso coração, ele vai endurecendo e se tornando insensível, porque nós lidamos com isso todos os dias. Nas gerações próximas, anteriores, se uma pessoa morresse ou fosse assaltada, todo mundo ficava sensibilizado. Hoje, foi mais um. Não passa de um dado estatístico para nós. As calamidades que vemos na televisão é uma notícia a mais que nós estamos vendo, porque o nosso coração ele vai endurecendo diante de tanta maldade, porque nós vamos convivendo de tal forma, tão íntimo, com a violência, com a falta de amor, que a gente, por uma proteção, a gente vai endurecendo o coração para não ficar remoendo tristeza. Mas nós somos chamados a ter um coração de carne diante dessas coisas, a não sermos indiferentes com a dificuldade do nosso irmão, com o seu sofrimento. Na nossa comunidade, na nossa igreja, um irmão sofrendo ou passando necessidade, não pode ser algo que vai passar desapercebido por nós, não pode ser algo que não nos sensibilize, tem que ser algo que nos leve a apoiar, a estar do lado. É claro, irmãos, que nós temos que usar sabedoria com isso, sobretudo que quando a gente fala de igreja, existe um olhar de quem está de fora, que igreja é um lugar que você chega lá, pede o que quiser e por ser igreja dá. E nós temos que ser cuidadosos com isso, porque hoje existe muita maldade, muita esperteza com isso. Sobretudo quando a gente está saindo do culto, às vezes que a gente sai num elevo espiritual tão grande, e acessar ele na rua, a pessoa te pega e às vezes pega um dinheiro seu para algo que não vai ser bênção na vida dela. Lá em Mesquita, o pastor viveu algumas situações que ele nos ensina. Cria sempre um grau de dificuldade para você ver se há realmente uma necessidade. Porque as pessoas falam, eu preciso, vai em igreja, que igreja dá, lá é fácil. E a gente precisa ser cuidadoso, porque o objetivo de ajudar é abençoar, e a gente precisa saber se a gente está abençoando. Existia uma vez um irmão que chegou lá e falou, olha, eu estou precisando de dinheiro para comprar um bujão de gás, meu gás acabou. A gente, perfeitamente, eu vou pegar a Kombi, nós vamos lá na sua casa agora, vamos comprar o gás. Ele saiu de fininho, foi embora,
porque não tinha gás nenhum. Ele queria era o dinheiro, sabe-se lá para quê. Outro chegou lá e falou: olha, minha mãe teve alta no hospital e eu preciso pegar minha mãe, preciso de dinheiro para ir buscar ela no hospital e levar para casa. Aí o pastor Duarte: perfeitamente, eu estou subindo agora para Petrópolis, mas eu vou com você lá buscar a sua mãe e vou levar ela em casa. Aguarda só um pouquinho que eu vou lá em cima para buscar o documento do carro. Quando desceu, ele tinha desaparecido. Porque às vezes é fácil, aí eu dou dinheiro, abençoei, glória a Deus, vai embora. Certo dia eu estava lá em cima e ligaram para mim, a secretaria: Paulo, tem uma senhora aqui embaixo, está pedindo ajuda, você pode vir aqui atender? Eu desci e fui lá atender. Não, porque eu não sei se era a mãe dela, que ela está no hospital e ela tem que fazer um exame agora e eu preciso de tanto. Mas o meu marido já está vindo aqui trazer, é só o senhor me dá que daqui a pouco ele vem trazer. Eu falei: se ele está vindo aqui trazer, por que ele não leva no hospital então, que é onde vai fazer o exame, em vez de trazer aqui, já vai lá direto. Ah, não, mas ele está vindo para cá. Eu falei: tudo bem, só um minutinho. Aí eu criei a dificuldade, falei: irmã, nós não temos aqui dinheiro disponível, a igreja não fica com dinheiro aqui na secretaria, mas a senhora me dá o telefone do hospital, o nome dela, que eu vou ligar para lá agora e vou ver o que eu posso fazer. A mulher saiu fumegando, bateu o portão e foi embora, porque ela queria dar um golpe, queria pegar o dinheiro. Então, nós temos que ajudar a pessoa, mas a gente tem que ser cuidadoso, porque hoje existe muita esperteza em relação a isso. Existiu uma pessoa que foi pedir um dinheiro de passagem lá e o pastor deu. E depois o funcionário lá, que era um posto que vendia passagem ali em Mesquita, que nem tem mais. Depois a pessoa, o que o pastor fez? É para comprar passagem? Eu vou lá com você comprar. Aí foi lá, comprou, deu a passagem a ele. Quando ele deu as costas, ela foi lá e vendeu a passagem, pegou o dinheiro. Aí o pastor soube, porque ele estava almoçando, o funcionário: lembra aquela senhora que você levou lá e pagou a passagem? Lembra? Pois é, assim que você saiu, ela voltou lá e vendeu a passagem, ficou com o dinheiro. Então, nós somos chamados a ter esse coração atento, não coração de pedra diante da necessidade das pessoas, mas também não é o dar por dar de qualquer forma. Nós precisamos saber se a gente está abençoando de verdade. A gente precisa ter esse cuidado, tanto que na igreja lá de Mesquita existe um cadastro. A pessoa: eu estou passando necessidade, está tudo bem, você vem aqui segunda-feira, ação social cadastra, vai lá na casa dele verificar a real situação para aí sim ajudar, porque senão você não está ajudando. O objetivo é abençoar. Um outro atributo de Deus manifestado em nós é que Deus é paciente e lento em irar-se. Que bom que Deus é paciente e lento em irar-se. Se Deus não tivesse paciência comigo, coitado de mim, meu Deus. Mas Deus, Ele é paciente. Ele já deu essa demonstração no Éden. Quando Adão pecou, ele já era digno de ser exterminado ali mesmo. Porque que Deus disse para Adão? Olha, se você tocar naquele fruto e comer, você morrerá. Então, no momento que Adão comeu e Eva, Deus já podia ter, acho que, aplicado ali e matado ele na hora, porque existia isso. Deus, ele criou uma sentença de morte. Ele falou: olha, se você comer daquele fruto, certamente você morrerá. Havia uma sentença de morte que Deus podia ter executado no momento que eles comeram, e Deus não fez. Deus foi paciente e lento em irar-se. O que ele fez? Não, a sentença ela não se cumpriu na hora, e Deus cumpriu ela em Jesus Cristo, bem mais depois, né? Em Jesus Cristo, 2000 anos depois, de uma forma que na cruz ele manifestou a justiça dele, mas manifestou a misericórdia. Amados irmãos, essa é uma grande dificuldade que nós temos. A gente vive no mundo do toma lá, dá cá. Falou, a gente retribui na hora. A gente não pode levar desaforo para casa. Se a gente está discutindo um assunto e está havendo discordância, a última palavra tem que ser a nossa. Senão nós não ganhamos a conversa. Nós temos que ser a última palavra, a nossa vontade tem que prevalecer. Ninguém consegue enxergar no se calar uma bênção, algo que vai nos edificar. Poucos conseguem ver isso. A gente quer responder.
A gente não pode deixar sem resposta algo que alguém falou que nos desagradou. E às vezes o nosso silêncio é o que mais vai edificar a nossa vida e daquele que está falando. E isso, gente, é algo tremendo. Isso é algo que eu preciso e todos nós precisamos. Ser tardios no falar, pacientes e lentos em nos irar. Nós nos iramos muito fácil. Somos muito rápidos em revidar. Houve um psicólogo lá em Mesquitos, o nome dele Paulo César, ele é pastor e psicólogo, e num curso ele ensinou isso, ouvir permissivamente. O que é ouvir permissivamente? É quando alguém tem algo que está querendo falar para você, ou está irritado querendo falar algo para você, você parar e ouvir tudo que a pessoa tem para dizer. Falar o que você está sentindo, o que você quer falar, e cala e deixa ela falar tudo. Vai ter horas que você vai falar, não, isso aí eu não posso engolir não, tem que responder. Mas não, ouvir permissivamente é você ficar calado. E você vai descobrir duas coisas. Primeiro, quando a pessoa fala tudo que ela tem para falar, sem você ter interrompido, por mais que você vai querer se defender, por mais que você vai querer colocar seu ponto de vista, mas você vai se manter calado, você vai ganhar duas coisas no final. Primeiro, a pessoa, depois de falar tudo que ela tinha para dizer, ela vai se acalmar e vai estar em paz. Então não vai ter mais briga, porque existe uma cura quando a gente fala o que está sentindo. Isso nos cura. Cura a raiva, cura o rancor, cura tudo. E uma outra coisa que você vai ganhar com isso, você vai entender o que a pessoa está falando, porque você ouviu. Quando você está discutindo, nem você entende nem outra pessoa, porque os dois estão falando ao mesmo tempo. E você não está preocupado com o que a pessoa está falando, mas você está preocupado com o que você quer falar para ela. Então a discussão, ela nunca leva a lugar nenhum, nunca. Cada um vai falar, vai estar mais preocupado com o que quer que a pessoa ouça, mas não vai ouvir o que ela está dizendo. Então ouvir permissivamente é algo que só quem manifesta esse atributo de Deus, de paciência, de ser lento em irar-se, vai conseguir praticar. Mas se você conseguir fazer isso, experimenta fazer uma vez, e você vai ver o quanto isso vai abençoar a sua vida. 6. O sexto atributo de Deus é a verdade. Deus é verdade. Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há mentira em Deus. Não há uma palavra contrária ao que ele disse. O que Deus fala é a verdade. Irmãos, nós não temos a verdade, nós temos opiniões. Hoje você pode estar querendo convencer inúmeras pessoas a seguir o que você está falando, que para você aquilo ali é o certo. E daqui a um ano você mesmo discordar do que você estava querendo com tanta veemência convencer as pessoas. E você mesmo lá na frente vai estar discordando, porque nós estamos crescendo, nós estamos em crescimento espiritual, e é natural que à medida que o Espírito vai trabalhando em nossa vida, a gente vai sendo transformado, e coisas que hoje eu vejo de uma forma, glória a Deus, eu vou ver de outra lá na frente. Por quê? Porque nós temos opiniões, mas as nossas opiniões, elas variam, elas vão mudando de acordo com o nosso crescimento. Mas a palavra de Deus é a verdade, porque não é uma opinião, é a verdade, é algo inquestionável. Por isso Jesus diz, olha, tudo passará, mas a minha palavra não passará. Porque a verdade, ela foi verdade, ontem é verdade, hoje será verdade eternamente. E Deus nos chama a compartilhar desse atributo dele, a sermos verdadeiros, falarmos a verdade. Amados irmãos, nós vivemos num mundo hoje em que a palavra vale muito pouco. Algumas gerações atrás, você ia alugar uma casa, bastava você dar a sua palavra, não tinha papel nenhum para assinar. Se você pegava o dinheiro, não tinha papel para assinar. Se você deu a palavra, você vai fazer. Hoje, se você vai pegar um dinheiro, tu passa 3 horas preenchendo um monte de papel e assinando, que tem que ter todas as garantias do mundo, porque a palavra hoje não está valendo nada. Mas o cristão tem que ser aquele que o seu sim é sim e o seu não é não. Aquele que se falou, ele vai honrar a palavra e vai cumprir. Nós somos chamados a expressar a verdade de Deus,
a sermos verdadeiros naquilo que falamos, a não querer convencer as pessoas da nossa opinião, mas convencer as pessoas da verdade do Evangelho. Eu não tenho que pregar o que eu penso, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Essa é a verdade. O que eu penso não é a verdade. O que eu penso vai mudar através dos tempos, mas é isso que eu tenho que pregar, a palavra de Deus. Essa é a verdade. Nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus e assim expressar a verdade, e a sermos verdadeiros em nosso caráter, a termos uma ética conforme o reino de Deus. Sétimo atributo de Deus que é compartilhado ao homem: Deus é fiel. Fidelidade é outra coisa que está em baixa, né? Ninguém é fiel a ninguém. Sobretudo quando a gente fala em casamento hoje, o modelo de família, né, que a mídia criou, e a gente precisa ter muita atenção com isso, irmãos, porque a mídia, ela se coloca para nós como alguém que está expressando a realidade. A televisão, ela se posiciona para nós como alguém que está te mostrando o que é a sociedade hoje. Isso é mentira. Na verdade, a mídia, ela forma opinião, ela não expressa opinião. Então, quando ela vem te dizer que hoje a sociedade acha normal esse mundo GLS, essa agenda homossexual, a mídia está dizendo a você que hoje é normal, que todo mundo aceita. Ela está mentindo, ela está dizendo isso para você passar a aceitar. Porque, na verdade, ela não está expressando o que a sociedade realmente acha. Ela está dizendo que a sociedade acha isso para você começar a achar e ela formar a sua opinião. Está entendendo isso? E as pessoas encaram a televisão como alguém que está me mostrando o que é a sociedade hoje, quando isso é uma tremenda mentira. A televisão não está preocupada em te mostrar o que a sociedade pensa, porque o nosso Brasil ainda é muito conservador. Glória a Deus por isso, ainda temos uma sociedade que guarda valores. Mas a mídia, ela tenta dizer que não é mais assim, porque ela quer formar a nossa opinião. E, irmãos, ela mostra hoje um modelo de família onde a infidelidade é algo que está inerente à vida familiar. Mas nós somos chamados a sermos fiéis. Fiéis aos nossos irmãos, fiéis à nossa família, fiéis a Deus. Fidelidade. Todo o relacionamento de Deus com o homem é pautado na fidelidade. Todas as alianças de Deus com o homem, o que ele pediu em troca foi fidelidade, obediência através da fidelidade à sua palavra. É tudo o que Deus pede do homem, é fidelidade. Nós temos que ser pessoas fiéis. O nosso relacionamento com a nossa família tem que espelhar a fidelidade de Deus. O nosso relacionamento com os nossos irmãos tem que espelhar a fidelidade de Deus. Eu dizia isso na pregação anterior aqui, que a fidelidade é algo muito sério, sobretudo quando a gente está falando de família, porque aquele que trai não está traindo só o cônjuge, mas está traindo toda a sua família, inclusive seus filhos. Porque a aliança que nós temos é com a nossa família por inteiro. Estamos falhando na aliança com Deus. E, amados irmãos, o mundo hoje, ele tenta passar que a infidelidade, ela ocorre no ato sexual fora do casamento, e não é. Infidelidade vai muito além disso. Se eu tenho um relacionamento no meu trabalho com qualquer pessoa, que se meu cônjuge vier para perto, eu tenho que mudar de comportamento, já tem um sinal de infidelidade aí. Eu tenho que me relacionar com as pessoas de tal forma que tanto faz o meu cônjuge estar ali ou não, que vai continuar do mesmo jeito. Esse tem que ser meu relacionamento. E se não é assim, acende um sinal de alerta, porque já está entrando aí o vírus da infidelidade. As pessoas, elas têm que confiar que aquilo que eu estou falando e fazendo é verdade. Nós precisamos espelhar a fidelidade de Deus. Não que nós sejamos perfeitos em nosso relacionamento, não somos.
somos pecadores e imperfeitos, mas não somos infiéis. Não somos uma fraude. Nós somos fiéis, assim como Deus é fiel, nós somos chamados à fidelidade. E por último, Deus é justo. Quando falamos justo aqui, nós dizemos que Deus é aquele que mantém a ordem moral do universo. Ele é reto, sem pecado. Deus é um homem justo, aquele que é reto no que faz e sem pecado. Nós somos chamados a sermos assim, pessoas retas no nosso comportamento, pessoas moralmente corretas. Nós somos chamados a ser assim. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam outras coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O homem justo é aquele que anda moralmente reto diante de Deus e anda corretamente diante de Deus. Não é aquele que julga. Justiça não é julgar pessoas. A gente fala, Deus nos chama a ser justo. Justo é aquele que julga. Não, justo é aquele que é correto moralmente e é correto no seu proceder. E a palavra de Deus, ela tem inúmeras promessas para aqueles que são justos. O justo florescerá como palmeira, a oração do justo muito pode, e por aí vai. Muitas são as promessas para o homem justo. E, amados irmãos, todas essas coisas nós conseguimos através do poder de Deus em nossa vida. Não é algo que nós vamos conseguir pela boa vontade, não é algo que nós vamos conseguir por uma decisão humana, mas é algo que Deus vai nos conceder quando nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Quando seguirmos o conselho de Paulo, o ensinamento de Paulo que diz, olha, não viva pela carne, crucifica a tua carne, busque as coisas do alto, viva pelo Espírito. Esse é o ensinamento, é o caminho para que todas essas coisas sejam uma realidade em nós, porque é Deus que nos santifica, é Deus que nos aperfeiçoa. É Deus que faz isso em nós, não é algo que nós, por nossos méritos ou nossa boa vontade, nós alcançamos. Amados irmãos, essa palavra de hoje, ela vem nos lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós podemos com Deus em nossa vida, né? E nós temos Deus em nossa vida, porque aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e a partir do momento que nos convertemos a Cristo, o Espírito de Deus está habitando em nós, e por esse Espírito nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós podemos manifestar todas essas coisas. Que maravilha isso! Podermos sermos imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos pedir a Deus cada um desses traços dos atributos de Deus. Senhor, me concede os traços do teu caráter, um pouco os traços do teus atributos que são compartilhados. Não para que a gente seja exaltado, para que a gente seja considerado uma pessoa maravilhosa, mas para que Deus seja glorificado em nossa vida. Para que Deus seja glorificado. Quando a gente glorifica a si mesmo, nós não somos instrumento de salvação para as pessoas. Porque as pessoas vão querer ser como nós e não vão a lugar nenhum com isso. Mas quando a gente glorifica a Deus com o que a gente é, a pessoa vai dizer, olha, se Deus fez na vida dele, Ele vai fazer na minha também. Então, quando a gente glorifica a Deus, a nossa vida serve de instrumento de conversão para os nossos irmãos. E é para isso que nós somos chamados como igreja. Vamos orar, curva a tua cabeça, que essa palavra possa abençoar a sua vida, né? Que você não veja nela o peso
uma responsabilidade ou um peso que você vai ter que assumir daqui para frente, mas algo que você vai alcançar naturalmente em Deus, buscando mais e mais de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, porque ela é transformadora, Senhor. Não é algo que a gente ouve e que fica só na esfera do nosso entendimento, mas ela penetra como uma espada de 2 gumes na nossa alma, transformando. E Deus, quando fala a cada um de nós, Ele já fala porque Ele já está transformando. Que bom que não vamos sair daqui da forma que entramos. Deus fez algo novo em nós através dessa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, em que te adoramos, por esse momento na Tua presença, Senhor, em que te glorificamos e que podemos receber essa palavra transformadora, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares. Não há poder público que possa garantir a nossa segurança, mas a Tua boa mão sobre a nossa vida nos faz descansar, sabendo que nada pode nos tocar sem que Tu permita, Senhor. Existem livramentos, Senhor, sobre a nossa vida que nós nem percebemos, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Nos leva assim, Senhor, nessa segurança e nessa paz. Que os nossos lares sejam poderosamente abençoados através da nossa vida. Por estarmos aqui nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito esteja indo à nossa frente e enchendo os nossos lares e as nossas famílias. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida, te dê um restante de semana abençoado, e que você